Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje a gente vai falar sobre os aspectos históricos e filosóficos da Gita, e cada aula com esse tema, né, com essa temática dessa série, que a gente fala sobre a Gita e pega trechos da Gita e vai explicando ou vai esclarecendo algumas questões que estão dentro da Bhagavad Gita e que às vezes elas passam despercebidas quando a gente lê sem essa chave de interpretação que a gente está tentando fazer essa explicação nessa série, né? E nessa aula de hoje, a gente vai falar sobre as perguntas de Arjuna. Então, Arjuna, ele é o arqueiro, né? O arqueiro, um kshatriya, um guerreiro celestial, um guerreiro que busca a ordem, busca o Dharma. Esse guerreiro, ele faz essa conversa com Krishna, que é a suprema personalidade de Deus. E Krishna, e Arjuna, melhor dizendo, tem muitos questionamentos para Krishna, né? De várias ordens, inclusive questionando suas fraquezas. No início da Bhagavad Gita é justamente isso. É quando Krishna se depara com as suas fraquezas, mesmo sendo um guerreiro celestial, mesmo tendo um conhecimento sobre a vida superior, né, ao senso comum, Arjuna ainda se depara com muitas dúvidas. E Krishna está lá, né, o Krishna como seu cocheiro, representando um grande amigo, né, um conselheiro espiritual, representando a suprema personalidade de Deus. Ele vai respondendo essas perguntas para Arjuna ao longo da Bhagavad Gita. E aí, na Bhagavad Gita, a maioria dos diálogos é Krishna falando, Krishna explicando, Krishna dando alguns conselhos. Mas também tem as perguntas de Arjuna. Então Arjuna faz várias perguntas e cada pergunta tem um grau de profundidade muito intenso, e é isso que a gente vai ver nessa aula, porque as perguntas de Arjuna são importantes para a gente também ter essa chave de compreensão sobre a Bhagavad Gita, saber que está acontecendo um diálogo, né? Às vezes a gente pega a Gita e lê ela assim de supetão e acaba não entendendo muito. Aí quando a gente tem essa oportunidade de ir devagarinho, observando os conceitos, acredito que vai facilitar bastante a leitura do estudante a próxima vez que for ler a Gita, ou se estiver acompanhando com a Gita agora, né, junto com esse estudo. Eu vou seguir aqui para a gente não ficar muito longa a aula. Aqui é a dúvida de Arjuna, né, que no capítulo 1, verso 28, Arjuna disse: Meu querido Krishna, vendo meus amigos e parentes presentes diante de mim, com tal ânimo para lutar, sinto os membros de meu corpo tremer e minha boca secar. Aqui é o comentário. Praticamente toda a comunidade, todos os parentes consanguíneos de Arjuna tinham vindo lutar com ele. Isso transtornava um devoto tão benévolo como Arjuna. Não se devia à fraqueza de Arjuna, mas ao seu bom coração, uma característica de um devoto puro do Senhor. E aqui nesse momento, as características de quando a gente se vê encurralado pelos nossos sentidos, né? Quando a gente se vê sem achar a solução para a coisa. A gente se apavora tanto que ali fala, né? Eu sinto os membros do meu corpo tremer e minha boca secar. Então Arjuna nesse momento está com uma guerra interna dentro dele, porque ele não quer cumprir o seu Dharma, porque do outro lado da batalha estão os seus parentes, realmente são seus tios avós, primos, e essa batalha ela acontece com muito pesar, né? Arjuna não quer fazer com que isso aconteça, apesar de ser o seu Dharma, apesar de Arjuna ser um kshatriya, e o kshatriya está sempre buscando o equilíbrio. Então o Krishna vai convencer Arjuna de que esse movimento é um movimento que deve ser feito, e que todo esse pesar que ele tem é um apego à materialidade, um apego emocional às coisas que são transitórias.
E esse apego vem da pureza de Arjuna, que a gente vai ver agora. Sanjaya é o porta-voz, né? Aquele que está lá vendo o diálogo entre Krishna e Arjuna. Arjuna, tendo assim falado no campo de batalha, pôs de lado seu arco e flechas e sentou-se na quadriga, com a mente tomada pela angústia. Então esse daqui, o verso 46, é o último verso do capítulo 1. Então, depois que a gente viu aquele expressar de Arjuna para Krishna, né, que ele falou que estava com a boca, os membros tremendo, ele ainda expressa muito desgosto em participar da batalha. E o momento final é esse, né? Que ele põe de lado, ele realmente se nega a lutar, mesmo estando tudo preparado para que essa batalha acontecesse. Ainda existe, né, aquele movimento onde a gente tem que se fazer cativo 100% do que a gente está proposto a fazer. Então ainda tinha algo dentro de Arjuna que não queria que isso acontecesse. Mesmo a suprema personalidade de Deus falando, estando ao lado dele, né, falando que esse movimento é o movimento correto a ser feito para ser cumprido um ciclo kármico, ele ainda está tomado pelo temor dos sentidos, da mente, e não consegue dar esse passo adiante. E aqui nessa próxima frase, ó filho de Prita, não se entregue a essa impotência degradante. Ela não condiz com você. Largue tal fraqueza mesquinha de coração e levanta-te, ó castigador de inimigos. E eu vou ler o comentário. Se o filho de um kshatriya recusa-se a lutar, ele é um kshatriya somente no nome. E se foi o filho de um brahmana age impiamente, ele é um filho de um brahmana e somente de nome. Tais kshatriyas ou brahmanas são filhos indignos de seus pais. Portanto, Krishna não queria que Arjuna se convertesse a um filho indigno de Krishna. Arjuna, amigo mais íntimo de Krishna, e Krishna o estava guiando diretamente na quadriga. Mas, apesar de todos esses créditos, se Arjuna abandonasse a batalha, estaria cometendo um ato infame, pois Krishna primeiro disse que tal atitude em Arjuna não coincidia com sua personalidade. A batalha de Kshatriya, sendo a vontade do Supremo, foi um evento inevitável. Aqui eu escrevi errado, tá? É a batalha de Kurukshetra. Opa, não consigo chegar ali. Esse aqui, ó. Vou ter a batalha de Kshatriya. Foi um evento inevitável. E o dever de um Kshatriya é lutar por causa justa, por uma causa justa, evitando o cumprimento correto de seu dever, ele não seria capaz de ter a morte de seus parentes, ele seria degradado devido à sua escolha do caminho de ação errado. Aí, nesse comentário do Prabhupada, ele fala do dever de um Kshatriya, que é essa luta. Qual é essa luta? Essa luta é uma luta que ela busca sempre estar ao lado do Dharma, sempre ao lado do caminho correto. Então, mesmo se Arjuna se negasse a lutar, esse ciclo ele voltaria e seus parentes, uma hora ou outra, os seus inimigos nesse campo de batalha, eles não deixariam de morrer, eles morreriam de outra forma. Então esse ciclo kármico ele vai acontecer quer Arjuna ou não. E é isso que Krishna tenta fazer quando quer convencer Arjuna. Então ele vai explicando isso, né? Isso é muito da cultura do Sansara, né? Do renascimento e morte. E aí ele vai tentando convencer a Arjuna de que esse ciclo é um ciclo que faz parte do Dharma dele, faz parte do caminho dele,
cumprir esse ciclo, mesmo que seja um movimento que gere um desgosto, que não seja uma coisa prazerosa para Arjuna. Então isso é muito simbólico para a gente, porque quantas batalhas a gente tem que também enfrentar, e às vezes a gente faz igual Arjuna, né? A gente larga as nossas armas, larga o nosso destino, o nosso dharma, e fica com o corpo tremendo, a boca seca, e realmente se entrega. Então, se a gente não partir para essa ação, e essa ação que a gente vai falar agora nesse próximo slide, que é a definição de yoga para a Bhagavad Gita, que a gente está vendo aqui, ó, é onde Krishna vai falar isso para Arjuna. Fixe-se na yoga, ó Arjuna. Execute seu dever e abandone todo apego ao êxito ou fracasso. Tal estabilidade mental chama-se yoga. Então, nessa parte, ele está falando disso, né? Abandone todo o apego ao êxito ou ao fracasso. Isso é karma yoga, a gente viu na aula passada. É o yoga da ação. E que ação é essa, né? Então, essa ação que a gente se impulsiona, ela tem que ser impulsionada com a mente estável. Então, essa ação com a mente estável, buscando esse equilíbrio, é isso. É estar em contato com o seu divino internamente para que essa ação seja uma ação bem feita. E aí que é a definição que a Bhagavad Gita faz de yoga, né? Yoga Karmasu Kaushalam, yoga é a habilidade na ação, é a eficiência na ação. No capítulo 2 do verso 50, onde está escrito isso, um homem ocupado em serviço devocional se liberta tanto das ações boas quanto das más, mesmo nessa vida. Portanto, esforce-se pela yoga, ó Arjuna, que é a habilidade na ação. Aí Krishna dá esse conselho, né? Ele vai se empenhar. Então Arjuna ele começa a compreender a sua fraqueza. Arjuna diz: ó descendente de Vrishni, que impele uma pessoa a atos pecaminosos, mesmo contra sua vontade, como se fosse obrigada pela força. Aí Arjuna começa a compreender, que a gente está no capítulo 3, a gente vem avançando, são versos selecionados, né? Ele começa a entender que esse é um movimento, tá, eu sei tudo disso, mas por que eu não sou cativo 100% disso? Então ele começa a querer compreender o que transporta ele para essas barreiras que impedem dele de observar ou até impedem a sua ação. Então essa é a pergunta que ele faz para Krishna. O que impede, né? Mesmo como se fosse obrigado por uma força maior. Como que isso acontece? Essa é a pergunta que ele faz para Krishna. E aqui é o comentário. Uma entidade viva, como parte e parcela do Supremo, é originalmente espiritual, pura e livre de todas as contaminações materiais. Portanto, por natureza, ela não está sujeita aos pecados do mundo material. Mas quando está em contato com a natureza material, ela age de muitas maneiras pecaminosas, sem hesitação e às vezes mesmo contra sua vontade. Aí a gente vai entender um pouquinho melhor o que estão falando, né? Estão falando dos gunas ou os modos da natureza. Aqui no capítulo 3, verso 37, ó bem-aventurado Senhor disse: é unicamente a luxúria, Arjuna, que nasce do contato com os modos materiais da paixão. Essa luxúria logo se transforma em ira e é o inimigo pecaminoso desse mundo que tudo devora. Aqui está falando do ciclo kármico, né? O do samsara, a roda de nascimento e morte, e ele fala dos gunas, o modo da luxúria, o rajas, o modo rajástico, o modo pecaminoso, o modo da ira, o modo da paixão. Aí ele está falando de tamas, ele está falando desse movimento do modo da ignorância. Então, como a gente já estudou os gunas, a gente vai ter uma compreensão um pouco mais clara. E aí no comentário aqui a gente vai tentar entender um pouquinho melhor sobre isso. Ó.
Portanto, a luxúria é o pior inimigo da entidade viva e é unicamente a luxúria que induz a entidade viva pura a permanecer envolvida no mundo material. Lembra no início aqui? Lembra no slide passado, onde falou sobre essa pureza, né? A gente nasce puro, né? Então, a gente parceiro originalmente espiritual puro e livre de todas as contaminações. E aí a luxúria, ele faz com que a gente fique envolvido no mundo material. Então, é unicamente a luxúria que induz a entidade viva pura a permanecer envolvida no mundo material, ou seja, apegado à materialidade, não observando a materialidade como um processo para entender o mundo espiritual, para entender essa pureza que existe dentro da gente. E a ira é a manifestação do modo da ignorância, que é o tamas, né? Ou a luxúria do rajas, né? E a ira é a manifestação no modo da ignorância, que é o tamas. Esses modos se exibem como ira e outras variações. Portanto, seus modos da paixão, ao invés de se degradarem aos modos da ignorância, elevam-se ao modo da bondade através do método descrito para a vida e ação. Então, a pessoa pode se salvar da degradação da ira através do apego espiritual ou através da maturidade espiritual. Então aqui nesse verso ele fala aqui, né, os modos da paixão, ao invés de degradarem para o modo da ignorância, que são rajas e tamas, eles elevam-se aos modos da bondade. Qual é o modo da bondade? Meu mouse está carregando para outra página. O modo da bondade é o sattva, gente. Então, rajas, tamas e sattva. Lembra aquele tridente ali no chivinha que está atrás de mim aqui, ó? Dá para ver o tridente dele. Então, aquele tridente ele representa os gunas, raja, tamas, sattva. Então, esses três movimentos, quando a gente está apegado aos modos materiais, à materialidade que está ao nosso redor, interna e externamente, externa e internamente, isso serve como um movimento de sofrimento interno, onde a gente não consegue ver as coisas com mais clareza. E aí, quando a gente compreende isso, a gente compreende que um vai levar para um modo, né, da paixão, o outro vai levar para o modo da ignorância e o outro é o modo da bondade. Então, a Bhagavad Gita ele vai falar sobre isso. Ele vai tratar os gunas sobre essa linguagem. E vai ter um capítulo que ele só vai falar sobre gunas. Se eu não me engano, é o capítulo 5. Bom, enfim. Em vários momentos ele fala sobre os gunas, sobre os modos da natureza, né? Ele vai falar no capítulo 14, tá? Se vocês quiserem entender certo. Então ele fala no capítulo 14, os três modos da natureza, ele fala durante o capítulo 14 inteiro. Então ele vai falar sobre essa maneira, né? O modo da ignorância e o modo da paixão e o modo da pureza, né? O modo da bondade, tá? Então a gente vai seguir aqui, ó, o conhecimento transcendental. Portanto, Arjuna, o melhor dos Bharatas, controla primeiro os sentidos, que é o Pratyahara, né, que a gente estuda e pratica bastante. Abate esse mal que destrói tanto o conhecimento unitivo, que é o Jnana, quanto o conhecimento distintivo, que é o Vijnana. Então a gente vai observar aqui no slide, ó, Vijnana geralmente se refere ao conhecimento que se estabelece diferença entre o conhecedor e o conhecido e distingue entre si os próprios objetos conhecidos, sendo aquele conhecimento que em sua modalidade inferior permite que tomemos consciência do mundo, que é o Vijnana. E o Jnana significa gnose, que é o conhecimento profundo e secreto sobre o divino, que pode conduzir à libertação espiritual, o conhecimento da verdade.
Verdade com V maiúsculo, até esqueci de digitar com V maiúsculo aqui. Mas vejam bem, então o que impede que a gente consiga equilibrar esses gunas, que a gente não deslize para o modo da ira e não para o modo da ignorância também, e permaneça no modo da bondade? O modo da bondade é um indicativo que a gente controlou os nossos sentidos. Então, pratyahara, primeiro controla os teus sentidos, tá? Porque se a gente não controlar os sentidos, a gente não consegue nem reconhecer o que está externamente, ou seja, o Vijnana, é aquele reconhecimento onde a gente estabelece o conhecedor e o conhecido, né? Aquele que está conhecendo, né, as coisas externas, ou seja, aquilo que a gente está catalogando como que tá vendo externamente. Então, o reconhecimento material das coisas. Se a gente não tiver um Vijnana, e a gente reconhece as coisas externamente, mas acaba fazendo uma interpretação interna errada, a gente começa a se apegar a isso. Se apega a algum sentir, se apega a alguma coisa material, né, que é o rajas, né, um modo da ira, né, da luxúria, né? O modo da ignorância é a mesma coisa, tu não conseguir compreender isso, se apegar a isso, né? Não conseguir interpretar esse movimento externo da materialidade. Então a gente chama isso de Vijnana. E Jnana é aquele conhecimento espiritual, a mente búdica, a mente que já tem um discernimento. A mente que quer o conhecimento da verdade, que já conhece o caminho para a verdade absoluta das coisas. Então, se a gente não reeducar os nossos sentidos, o pratyahara, tanto esse quanto o outro vão ficar eclipsados. E a gente vai viver nesse modo de sofrimento. E aí, essa que foi a pergunta de Arjuna, porque Arjuna, ele entendia que esse movimento parecia que era um movimento que ele era levado, que ele era tomado por isso, mesmo contra a sua vontade. É porque esse controle dos sentidos que Krishna viu, que Arjuna estava com sentidos totalmente alterados, ele incapacitou de Arjuna de ver esse conhecimento discriminativo que estava ao seu redor, né, distintivo, onde ele não conseguia ver a realidade como ela se apresentava para ele, e além dessa realidade que Krishna está tentando explicar para ele, é que existe uma realidade, uma verdade superior à materialidade. Então esse apego à matéria é impossível para quem busca uma verdade maior. Então existe todo um movimento para que a gente consiga equilibrar o nosso sentir, equilibrar os nossos gunas, né? O rajas, o tamas, até o sattva dá para equilibrar, para que a gente consiga ir além, para que a gente tenha uma mente búdica, para que a gente tenha um discernimento e uma maturidade espiritual suficiente para isso. E o pratyahara, né, que é o quê? Que é os sentidos, né, controlar os sentidos, ou seja, realinhar os nossos sentidos, para que a gente consiga ter um olhar mais claro sobre as coisas, tanto materiais quanto espirituais. Aí a gente conclui esse primeiro arco, e aí ele vai falar desse conhecimento espiritual, né? Dizem os sábios que os sentidos são superiores ao corpo. A mente é superior aos sentidos. A faculdade da sabedoria é superior à mente. Ele, o Atman, ou si mesmo transcendente, em verdade, é superior à faculdade da sabedoria. Então isso a gente viu quando a gente estudou o Akata Upanishad, né? A gente falou aqui, os sentidos aqui, por isso que é importante controlar os sentidos, porque um vai anulando os outros. Os sentidos, ele é superior ao nosso corpo. A gente é levado, às vezes fisicamente, a fazer coisas que não devia por causa dos sentidos, que estão todos alterados, estão interpretando as coisas erradas, viciados em determinado plano material. A mente, por exemplo, ela é superior aos sentidos. Se a gente controla a nossa mente, a gente controla os nossos sentidos, aquela pergunta de Arjuna, né, que a gente estava levando mesmo sem a gente querer, a gente estava sendo levado por uma maré.
Então aqui a mente ela é superior aos sentidos. E a faculdade da sabedoria é superior à mente. Quando a gente está falando faculdade da sabedoria, a gente está falando uma mente búdica. Então a gente está falando uma mente espiritual, uma mente que alcançou um grau de espiritualidade suficiente para discernir isso aqui. E ele, que é quem? O Atman, que é o si mesmo transcendente, é superior à mente búdica. Isso a gente viu na quadriga, né, quando a gente viu a Katha Upanishad, onde os cavalos eram os sentidos desgovernados, vocês lembram? Né? O cocheiro é a mente búdica que está ali, o Atman, que é esse, né, o si mesmo transcendente, é o mestre da quadriga, da carroça que leva, que sempre tem um mestre. Então ele estando trabalhando em equilíbrio, um elimina a força do outro. Então a gente quer sair do denso para entrar no sutil. Não é toda a estrutura do Hatha Yoga, não é isso? Sair do denso para o sutil, né? Do material, observar o material, reinterpretar, mudar a nossa escala de percepção sobre as aparências materiais e chegar a um estado de espiritualidade, estado de mente tranquila, de viveka, de discernimento. É isso que é a prática do yoga. Mas para tanto a gente precisa reeducar os nossos sentidos. Então a prática, todo o repertório de ação do yoga, ele serve para isso, para sair do denso para o sutil. E aqui o comentário. Os sentidos são diferentes saídas para as atividades da luxúria. A luxúria está retida dentro do corpo, mas se lhe dá vazão através dos sentidos. Portanto, os sentidos são superiores ao corpo como um todo, mas acima da mente há a determinação da inteligência, e acima da inteligência está o quê? A própria alma. Se, portanto, a alma está diretamente ocupada com o Supremo, naturalmente todos os outros, olha só, subordinados a saber, a inteligência, a mente, os sentidos, estarão automaticamente ocupados. É isso aí. Opa. Então aqui a gente entende que essa prática de reeducar os sentidos é uma prática de sair do denso e ir para o sutil, né? Aonde toda essa estrutura ela vai se ocupar em uma ação, por isso que é Karma Yoga. Então os nossos sentidos estão reeducados, né? A nossa mente está calma, né? Então a gente chega nesse vazio fértil depois de reeducar os nossos sentidos, porque caso contrário a gente senta, fecha os olhos e começa a resgatar apegos materiais, pensamentos, reflexões, etc., e não consegue sublimar isso, né? A gente fica nesse movimento, às vezes, muito apegado. Por isso que o treino, a prática, a sadhana, né? Sadhana é prática espiritual, um trabalho espiritual, serve para isso, para que a gente vá sublimando, para que a gente encontre nesse vazio fértil de uma mente silenciosa, meditativa, a faculdade da sabedoria, a mente búdica. Através dessa mente búdica, desse vazio fértil, a gente consegue encontrar a unidade, que é o Atman, a parcela de Deus que existe dentro da gente. Então a gente ganha, se reconhece como algo luminoso, espiritual, como algo que faz parte do todo, né? Não como algo superior ou não como algo inferior, né? Aquele lance da cadeia alimentar, isso que ensinaram pra gente desde que a gente é criança. Então não existe isso, existe uma participação onde a gente está, né, no todo. Então se todos os nossos sentidos, a nossa maneira de sentir o divino trabalharem nesse yoga da ação, nesse karma yoga, a gente tem a possibilidade de alcançar um algo maior.
A gente tem a possibilidade de alcançar essa mente búdica, ou acalmar a mente, ou regular os nossos sentidos, passo a passo, gradativamente, né? E perceber que cada ação tem que ser feita. Então, essa luta que Arjuna estava se negando, então Arjuna, quando estava se negando a fazer essa prática, né, essa luta interna, ele estava se negando a isso. Ele iria se negar a toda essa participação, todo esse movimento de interno para entender o algo a mais. Então ele estaria apegado ainda nos sentidos, os sentidos que deixaram Arjuna não compreender que ele era um Kshatriya, que ele era um guerreiro, que era a função dele na Terra, fazer essa luta. Não deixou ele compreender que esse era o movimento que ele tem que fazer, era o seu karma, era o seu dharma, era a sua missão. E aí quando a gente não consegue entender isso, a gente é dominado pelos sentidos. Então aí é impossível chegar numa mente clara quando a gente está dominado nos sentidos. É impossível chegar numa mente búdica, espiritual, quando a gente está sendo dominado pelos sentidos. E alcançar essa alma, esse acalento, essa calma, essa paz vital, essa paz divina que existe dentro da gente é muito impossível quando os nossos sentidos estão sob o nosso controle. A gente larga as armas e desce e senta como Arjuna fez, né? Se entrega. Então não quer fazer o yoga da ação. Então a síntese disso que eu preparei para vocês é que existe esse movimento do denso para o sutil, e que até Arjuna, né, que era um guerreiro celestial, uma pessoa que tem sangue de Devi, né, Arjuna é filho de Indra, mesmo ele com sua sabedoria, com sua força, nesse momento ainda se sentiu impelido, sentiu ainda com limitações diante as adversidades da vida. Então, o Bhagavad Gita ele é muito profundo e nos ensina muito sobre isso, né? Sobre essa caminhada, né? Essa percepção cada vez mais clara sobre a vida. Tá bom? Era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Eu agradeço a presença de quem assistiu a aula e a gente se vê no próximo encontro. Muito obrigado e namastê.